95 FM, a rádio dos melhores ouvintes. Este é o nosso Baú 95, as melhores músicas do passado, para a gente matar saudades e trazer grandes recordações. Agradecendo sempre a sua audiência, a sua companhia, aonde quer que você esteja sintonizado com a gente. É sempre um grande prazer. Agora é hora da mensagem do dia. Tudo na vida tem uma explicação, tudo tem uma resposta. Às vezes é que a gente não tem muita paciência para esperar que as respostas de fato se concretizem. E tem respostas que não são tão rápidas. Tem perguntas que a gente vai carregar assim talvez por um bom período de tempo. E talvez vamos até chegar perto já do nosso final de vida. E ainda assim vamos continuar com muitas perguntas e questões. Mas com o tempo a vida vai nos ensinando e vai nos demonstrando exatamente os porquês das coisas vão acontecendo, o porquê passamos por certas situações, o porquê disso, o porquê daquilo. Até mesmo Jesus um dia disse que tem muitas coisas na vida da gente que a gente não vai entender naquele exato momento o porquê aquilo tudo está acontecendo. Acontecimentos vão e vêm. Todos os dias tem alguma coisa acontecendo. Todos os dias tem alguma coisa sendo feita, tem alguma coisa, sendo desenrolada, tem alguma coisa sendo respondida. Às vezes nós é que pela correria, pelo nosso dia a dia, talvez nós perdemos as oportunidades, não damos muita questão, não damos muito tempo, ou seja, nem damos muito ouvido para aquilo que de fato está acontecendo. Dar ouvidos às coisas ao nosso redor. Nós vivemos uma vida tão rápida, né? E nós sempre costumamos dizer que a vida passa rápido, né? Você vai olhar para a vida e vai dizer assim, quando eu era mais jovem, eu costumava dizer que a vida ela era mais lenta, né? Nós começávamos o ano imaginando que o Natal, quando dizia assim, no Natal a mãe dizia, ou alguém dizia, no Natal vou te dar um presente, e você pensava, nossa, no Natal vai demorar uma eternidade, né? Hoje, se você disser para as pessoas, no Natal eu estou, não sei se eu vou conseguir, porque a gente já começa a calcular o tempo, a gente já começa a imaginar o tempo, a gente já começa a imaginar as coisas, a gente já começa a fazer uma previsão e vê que o ano passa muito rápido, a vida passa muito rápido, e o mais engraçado ainda é que pela pressa que nós temos com que as coisas aconteçam, ainda assim a gente quer que as coisas aconteçam rápido. A gente fica imaginando o dia em que vai chegar as férias, a gente fica imaginando o dia em que vai chegar as festividades, que vai chegar isso, as oportunidades e tal. E sempre estamos esquecendo o mais importante de tudo, que é o agora. Eu só posso ter férias, eu só posso poder usufruir de certas coisas mediante ao que eu faço agora. Eu só vou ter férias se eu estiver trabalhando. Se eu não tiver, as minhas férias já são provisórias, ou melhor, já são eternas, né? Se eu não tenho minhas ocupações, como é que eu vou tirar férias? Para que eu possa ter uma festividade bacana no final do ano, eu preciso estar trabalhando, preciso estar poupando, vamos dizer assim, para poder tirar férias, para poder viajar, para poder curtir a família, enfim. Tudo é feito mediante ao que está acontecendo agora. Tudo acontece exatamente num futuro incerto, através de um presente concreto. Eu preciso ter certeza das coisas que estou fazendo agora para saber o que eu vou ter amanhã. Algumas pessoas falam, o futuro é incerto. O próprio Shakespeare disse que o futuro era incerto demais para os planos. Por isso é bom plantar o seu jardim agora, regar a sua alma, ao invés de ficar esperando que alguém lhe traga flores. É muito melhor você cuidar do que você tem agora do que das incertezas do amanhã. Quantas vezes você ouviu frases como alguém dizia, não conte com o ovo da galinha, não faça castelo, enfim. Quantos conselhos você já teve sobre as perspectivas do futuro mediante ao seu presente? As incertezas do futuro mediante a um presente incerto. Eu não faço nada agora, como é que eu quero ter alguma coisa amanhã? Eu não me preparo agora. Quantos sofrem hoje pela falta de estudo, pela falta do conhecimento, pelas oportunidades que ele não pode usufruir. Por isso que existem coisas que a gente vai entender depois.
Você sabe quando eu digo que tem coisas que a gente não consegue compreender, que a gente não consegue entender, que a gente até ignora de alguma maneira? Quantas vezes a sua mãe te chamou a atenção quando era mais jovem e dizia: vá para a escola, vai estudar, você vai precisar disso. E você, com preguiça pela manhã, quando estudava de manhã, preferia virar para o lado e falava: deixa eu ficar aqui, eu estou cansado hoje. Inventava uma dor de cabeça, inventava até uma febre que não existia. A mãe talvez ficava com dó e deixava. Talvez você, por questões dos amigos, talvez seus amigos estudavam de manhã e você à tarde os seus amigos iam brincar e você tinha que ir para a escola. E você passava em frente à casa de alguns ou na rua e lá estavam seus amigos enquanto você tinha que ir para a escola. E quantas vezes você matou aula? Eu estou dando um exemplo muito simples, mas como isso faz falta para você hoje? Quantas oportunidades você já perdeu por talvez não ter a capacidade de ocupar aquela vaga? Quantas vezes você foi participar de um concurso, não conseguiu ser aprovado porque lhe faltou conhecimento? A prova era muito difícil, até concordo em certas situações, mas a dificuldade que você encontrou em realizar certas atividades é exatamente pela falta da formação, do conhecimento. Infelizmente, a vida não é feita da maneira como nós gostaríamos. E nós, por sermos, talvez pela maneira, a cultura que nós temos no Brasil, somos tão religiosos que a gente coloca e costuma colocar nas costas de Deus todas as responsabilidades pelo nosso sucesso. E você vai dizer: mas Deus é responsável pelo meu sucesso. É claro que é. Deus vai sempre abrir portas para você. Agora, a capacidade em passar por elas é sua. Ah não, Deus vai me pegar, vai me capacitar, vai fazer com que eu passe por isso, vai fazer com que eu chegue aqui. Deus vai te colocar nas melhores oportunidades, pode ter certeza do que eu estou dizendo. Mas a preparação para ocupar certas posições requer de você o esforço, a dedicação, porque não é Deus quem vai te dar isso. Isso é conversa de preguiçoso. Ficar querendo jogar nas costas de Deus a responsabilidade daquilo que Ele mesmo colocou nas suas. Preparação, capacitação, sabe, acreditar, correr atrás, tudo isso é ligado a nós. Você sabe que dentro de alguma das frases, eu gosto muito de citar até situações bíblicas, porque eu acho que nos traz uma realidade muito grande. Numa das histórias da Bíblia, eu vejo quando Caim e Abel passam por uma situação muito interessante. E Abel, com toda a sua dedicação, oferece a Deus lá um sacrifício muito bacana, enquanto Caim fica lá meio chateadão, meio preocupado. Eu vejo Deus aparecendo para Caim, dizendo para ele: olha, por que você está com essa cabeça baixa? Por que você está triste desse jeito? Talvez muita gente nunca parou para pensar, para analisar a situação de Caim diante de Abel. Talvez a gente vai dizer simplesmente: Caim matou Abel, mas por quais motivos? Lá estava ele cabisbaixo, triste. Mas o que foi que Deus disse a ele? A única e talvez uma das frases que refere-se e traz assim, ela consegue nos pautar de uma maneira tão bacana, é quando Deus diz para Caim o seguinte: o desejo está sobre ti e você deve dominar ele. Deus estava dando a Caim uma ideia de que tudo na vida, tudo que você vai fazer está ligado ao seu livre-arbítrio e você exatamente é responsável pelas suas ações e atitudes. Naquele momento, Deus não apareceu para Caim dizendo para ele: olha, você está sendo tentado por um demônio, por isso, por aquilo outro. Não, ele jogou simplesmente nas costas dele mesmo as responsabilidades de suas atitudes. E é justamente isso que nós devemos colocar em nosso coração. Você é responsável pelas suas atitudes. Seria muito fácil eu chegar diante das situações e tentar culpar as pessoas pelas minhas fraquezas, pelos meus fracassos. Nem fraquezas, mas fracassos. Você não teve sucesso na vida e a culpa é de quem? A culpa é do meu primo, a culpa é do meu amigo, a culpa é da minha esposa, a culpa é do meu filho, a culpa é do meu patrão. A culpa é sua. Exatamente sua. Se você tiver sucesso na vida, a culpa é sua. Se você chegar aos lugares mais altos nessa vida, diante dos seus sonhos, dos desejos que você tem, a responsabilidade é sua. Você teve ajuda no caminho? Tudo bem.
As pessoas te ajudaram, Deus te capacitou, te dando força, te dando saúde, abrindo portas, te colocando em situações, mas todo o mérito de ter conquistado é seu. Alguém vai dizer, então você está tirando o mérito de Deus, está dizendo que Deus não... Não estou tirando. Deus continua onipotente, onipresente, onisciente, Ele continua sendo Deus poderoso, criador de todas as coisas, mas muito consciente de que a responsabilidade de se fazer as coisas acontecer é nossa. Ele nos deu essa responsabilidade. Ele nos deu, assim como Ele disse para Caim, o desejo está sobre você, Ele também diz para nós todos os dias. O livre-arbítrio que Ele nos deu, a livre decisão de escolha, é saber escolher os melhores caminhos, é saber escolher as melhores amizades, é saber escolher tudo aquilo que você quer para construir alguma coisa certa no seu futuro. Se eu não construo nada no meu presente, se eu não começo com um bom alicerce, como é que eu vou construir uma casa boa? Se toda a fundação da minha ideia, do meu sonho, do meu sucesso está fundado, se está colocado em coisas que não são sólidas, como é que eu posso ser feliz se eu vivo me envolvendo com pessoas que não me trazem felicidade? Sabe a diferença entre ser amado e ser tolerado? Conviver com pessoas que não te amam, mas te toleram. Pessoas que gastam o seu tempo em querer mostrar para as outras pessoas aquilo que elas não têm, aquilo que elas não são, se enganando e enganando outras pessoas. Às vezes vivendo uma vida de faz de conta. Um casamento de faz de conta, um namoro, uma amizade de faz de conta, de interesse apenas. Legal você ter um amigo, alguém que pode te socorrer em situações difíceis, mas quantas pessoas estão, vamos dizer assim, com uma expressão bem brasileira, estão de saco cheio de serem procuradas apenas quando as pessoas precisam dela. É difícil quando alguém te chama no WhatsApp, ou no Facebook, ou em qualquer outra rede social, ou ligam e você olha o telefone e já fala, lá vem pedir favor. Quando a pessoa, você vê aquela mensagem no seu preview, aquela prévia mensagem que aparece no seu celular quando ele está bloqueado, e lá está, fulano de tal mandou uma mensagem, talvez você não consegue ler ainda, mas vê apenas que a pessoa te chamou, você já imagina que aquela pessoa vai te pedir um favor. Como é difícil ser procurado apenas quando as pessoas precisam. Mas como é complicado quando você gostaria que alguém pelo menos mandasse um bom dia. Não digo aquelas mensagenzinhas que as pessoas mandam todos os dias, que são copiadas. Às vezes a pessoa manda para todo mundo e nem ela mesmo leu. Mas eu estou dizendo aquelas que são escritas por pessoas que se preocupam com você e apenas te dão um bom dia e diz para você, olá, tudo bem? E que bom que nós brasileiros temos essa capacidade, né, de nos preocuparmos com os outros e você dizer, como é que você está? Está tudo bem com você? Está tranquilo? Está precisando de alguma coisa? Hoje é tão raro você ouvir isso de alguém. É tão difícil alguém se importar tanto. Por isso que eu digo para você, a gente tem tanta coisa boa para oferecer e a gente às vezes guarda tanto, deixa tão guardado. Por isso eu disse no começo dessa mensagem, tem coisas na vida que a gente não vai conseguir entender agora. Mas faça o bem, que amanhã quando você precisar, você vai ver quanto investimento de abraços, de palavras boas, de carinho, de tempo que você gastou conversando com pessoas que talvez você, puxa, eu perdi um tempão, conversei meia hora conversando com alguém ali e você talvez não imagina o quanto você ajudou aquela pessoa pelos 30 minutos que você ficou num corredor de mercado, numa praça, numa rua, às vezes até perto de um lugar onde talvez não existia nenhuma sombra adequada, mas você ficou ali e conversou com aquela pessoa. Para terminar, eu digo uma coisa. Eu lembro de uma história em que o menino vinha para casa muito triste, meio cabisbaixo, depois que ele tinha saído da escola, com os livros na mão. Ele vinha carregando uns livros e sentido a sua casa. E quando então passou alguns outros garotos, viu ele com aqueles livros embaixo do braço, livros pesados e coisa e tal, e bateram nos livros que ele carregava embaixo do seu braço, os livros caíram, rolaram pelo chão, sujaram, enfim. O menino ficou olhando enquanto os outros saíam dando risada e tirando sarro. E chegou um outro rapaz, vendo aquela situação, o ajudou a pegar os livros, juntando tudo e colocando embaixo do braço. E falou para ele, vou te ajudar, onde é que você mora? Não, não precisa ajudar. Não, eu faço questão de ajudar, onde é que você mora? Poxa, esses caras não tem mais o que fazer, vem importunar a pessoa, vejo você sempre na escola, sempre sozinho, nunca converso com ninguém.
Ele falou que morava em tal lugar, eles foram conversando durante o caminho, aquele outro rapaz que o ajudou quis saber um pouco mais sobre sua vida, quis saber um pouco mais a respeito, né, daqueles livros pesados, inclusive, que ele estava carregando, e ele, no meio do caminho, acabaram conversando de uma certa forma e criaram uma amizade no pouco tempo de caminhada até chegar à frente da sua casa. Eles se despediram e passaram, a partir daquele dia, eles passaram a se encontrar mais vezes, conversar mais vezes, sabe, e desenvolver uma amizade, se tornaram amigos. Falavam sempre na escola, estavam juntos, até marcaram algumas brincadeiras, andar de bicicleta, jogar bola e coisa e tal, coisa que a garotada gosta de fazer, pelo menos na minha época. E isso até que chegou a época da formatura, e aquele moço que estava lá tímido, agora ele era o orador da turma. Ele tinha desenvolvido já uma amizade bacana com aquele outro rapaz e passou a ser um pouco mais despojado, foi escolhido como orador da sua turma. E na hora do seu discurso, na hora de falar, ele disse o seguinte, numa revelação muito bombástica para aqueles que estavam ali ouvindo. Ele disse o seguinte: em determinado dia eu estava caminhando para minha casa com meus livros embaixo do braço, e de praxe, ninguém levava os livros para casa, os livros eram guardados no armário na escola, mas ele estava com os livros embaixo do braço. Uma das razões que até era muito interessante. E ele disse: eu carregava os meus livros porque eu havia esvaziado o meu armário, porque eu não queria que os meus pais tivessem o trabalho de ir à escola buscar os livros ou os meus pertences, porque naquele dia aquele jovem triste havia decidido que ele chegaria em casa e cometeria o suicídio. Porque ele já não sentia mais vontade de viver. Ele não sentia mais vontade nenhuma de seguir a vida, porque ele não via mais sentido nela. Ele não via mais nenhuma razão para estar vivendo. Então a sua decisão era: eu vou levar tudo que é meu aqui da escola para que os meus pais não tenham que vir aqui depois buscar. Ele estava no caminho, e mesmo com toda aquela angústia e tristeza, ainda vieram e derrubaram seus livros no chão. Talvez uma das razões maiores para que de fato ele alimentasse dentro do coração dele o desejo de terminar a sua própria vida. Mas uma atitude inesperada mudou a história da vida daquele jovem. Foi a presença de uma pessoa que ele nem sabia quem era. Ajudou a pegar os livros, conversou no seu período de caminhada até a sua casa, transformou-se em amigo e salvou a sua vida de uma morte iminente. E ele disse: hoje eu estou aqui porque alguém me ajudou na trajetória do meu caminho, simplesmente me ajudando a pegar os meus livros do chão. Talvez nós não imaginamos a força que temos através de nossas pequenas atitudes, de pequenos abraços, de pequenos conselhos, de tempo que gastamos para conversar com pessoas que precisam de nossa atenção. Saiba, você é mais importante do que você mesmo imagina. E as pessoas são importantes ao ponto de que nem nós imaginamos como podemos ser útil na vida das pessoas. Lindo dia, 9h37.